O próximo grupo, o próximo filo, aqui tem uma estrutura de uma ameba, vários pseudópodes sendo emitidos ao mesmo tempo. Aqui o núcleo, inclusive eles podem apresentar um ou dois núcleos. Aqui um vacúolo contrátil ou vacúolo de água. O próximo filo é o filo dos cilióforas. Eles têm mais ou menos, ele abriga mais ou menos 6.000 espécies de organismos e ele se locomove por cílios. Se a gente observar essa imagem aí de um paramécio, nós vamos ver que os cílios são estruturas pequenas e muito numerosas. A célula inteira apresenta esses cílios. A maioria dos cilióforos, eles são de vida livre, porém, existem espécies que são sésseis, como, por exemplo, a vorticela. A vorticela, ela parece um sino do avesso e tem uma haste muito longa onde ela fica presa ao substrato. Ela pode ser vista na nossa apostila, tá? O paramécio seria o cilióforo mais conhecido. Ele tem essa forma característica de sola de sapato, tá? Onde a porção anterior ela é um pouco mais arredondada que a posterior. Os cílios, eles são responsáveis, além da locomoção, de encaminhar o alimento em direção ao suco oral, que seria uma abertura por onde o alimento entra. Depois do suco oral, o alimento vai para o citóstoma, que seria uma boca do protozoário, entre aspas, porque ele não tem boca, onde depois disso o alimento penetra na citofaringe. No final da citofaringe, ele forma um vacúolo digestivo, onde eu tenho a associação entre o lisossomo e esse vacúolo alimentar. Ocorre, então, a alimentação, tá? E no final do processo, vão sobrar restos aqui dentro. Esses restos vão ser eliminados por uma região específica dos cilióforos, denominado citopígio, citoprócto ou ainda poro anal, que é por onde o alimento vai ser expelido. Se vocês observaram bem esse desenho, vocês vão ver que existe vacúolo contrátil aqui também nos cilióforos. Sim, eles, principalmente nas espécies docícolas, você vai encontrar esse vacúolo contrátil com a mesma função do vacúolo contrátil das amebas, que é a osmorregulação. O próximo grupo trouxe aqui um paramécio, a microfotografia de um paramécio. A gente consegue ver cílios bem numerosos e pequenos e curtos. Aqui fica o núcleo e o vacúolo contrátil é muito claro aqui para a gente. E essas outras estruturas, Daniela? Essas outras estruturas são as outras organelas que essa célula tem. Mitocôndria, complexo golgiense, retículo endoplasmático, ribossomos e assim por diante. Vamos falar agora do filo zoomastigófora ou flagelata. Aqui a gente vai possuir mais ou menos 2.000 espécies, tá? Dos quais muitos são parasitas da espécie humana. E a gente tem também, nós vamos ver alguns parasitas, e a gente tem organismos que se locomovem por um flagelo. Esse flagelo pode ser único ou bipartido, e ele geralmente se locomove com Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas.
Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Move com a rotação do flagelo, tá? Alguns são sésseis, outros de vida livre. O flagelo não é utilizado apenas para locomoção, ele pode ser utilizado também para alimentação, tá? Alguns deles são solitários, vivem sozinhos, outros são coloniais. A euglena, que é esse tipo de protozoário, a gente, na verdade, existe uma dificuldade em classificar euglenas. Podem encontrar euglenas classificadas como algas, pois elas apresentam cloroplastos. Em alguns outros livros não concordam e acham que elas são protozoários. Então, por isso que eu trouxe elas aqui para vocês. As euglenas, quando elas têm muita luz, elas fazem fotossíntese, uma vez que elas têm cloroplastos. Mas quando elas não têm muita luz, elas são heterotróficas. Por isso a dificuldade da classificação dela como protozoário ou não. Muitas euglenas, elas possuem esse estigma, ou o ocelo vermelho, ou ainda a mancha vermelha, para perceber luminosidade. Isso ajuda com que ela vá em direção a essa luminosidade, batendo os flagelos dela, para que ela realize fotossíntese, tá? Sem luz, esses plastos dela, esses cloroplastos regridem e ela acaba se tornando um organismo heterótrofo, tá? Por fagocitose. Como eu disse para vocês, muitas espécies são parasitas também da espécie humana. O Trichomona vaginalis, que provoca a tricomoníase, o Trypanosoma brucei, que provoca a doença do sono, o Trypanosoma cruzi, que provoca a doença de Chagas, a Leishmania brasiliense, que provoca a leishmaniose, e, por último, a giardia, que provoca a giardíase. Nós vamos estudar essas doenças no próximo módulo. Nós já estudamos protozoários que se locomovem por pseudópodes, por flagelos e por cílios. Agora nós vamos estudar um grupo de protozoários que não se locomove. Esses protozoários, eles são sésseis, eles não têm nenhum tipo de estrutura de locomoção, que é o filo apicomplexa ou esporozoa. Esse filo, ele abriga mais ou menos 5.000 espécies de protozoários, tá? Eles são exclusivamente parasitas, tanto da espécie humana quanto de outras espécies. Aqui a gente está vendo exemplos desse filo, que é o Plasmodium. Existem vários tipos de Plasmodium. Então, esse daqui eu coloquei qualquer espécie de Plasmodium. Nesse caso, são os causadores da malária. E a gente tem também o Toxoplasma. Várias espécies de Toxoplasma, mas o mais conhecido é o Gondii, porque é o que provoca a toxoplasmose. O nome do filo, apicomplexa, vem dessa estrutura que vocês estão vendo aqui, que eu estou marcando, chamada de complexo apical, tá? Em algumas situações, a função dele ainda não é muito elucidada. Ela pode, inclusive, ter mais funções do que a gente conhece. Porém, uma dessas funções é a alimentação do protozoário, a penetração na célula hospedeira e a fixação desse organismo dentro da célula hospedeira, tá? Além disso, ele é localizado na superfície da célula, na extremidade anterior da célula dos apicomplexos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível.
Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.